Boa noite, agora sim, começando a noite da segunda-feira. E segunda a gente vem falar das questões emocionais, vem falar sobre o problema dos outros, que não deixa de ser nosso problema também. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, em admitir que também passamos por problemas, temos dificuldade em admitir que temos dificuldade em seguir a dieta, que não estamos no peso que gostaríamos de estar e tantas outras coisas que é comum e esperado, né? A maioria das pessoas passar por essas experiências, mas muitas vezes a gente tem vergonha, né, em dizer que a gente passa por situações semelhantes e aí se torna o problema dos outros e não mais os nossos, né? Mas vamos aí, hoje estou com uma convidada muito especial, já fazia tempo que a gente agendou esse horário para a gente poder conseguir hoje trazer um pouco de conhecimento e informação da parte de nutrição. Esse mês estamos falando mais, sim, sobre alimentação, mês de férias, verão, a gente quer aquele sorvete gelado, a gente quer beber, a gente quer consumir, né? Mais coisas gostosas. E aí vem feriadão de carnaval, já teve o Réveillon, já teve o Natal. E aí a gente pode ter certa dificuldade em trabalhar o equilíbrio da alimentação. Que até nós já estávamos conversando nos bastidores sobre o tal do equilíbrio. Mas, sem delongas, vamos primeiro conversar um pouquinho, conhecer a minha convidada de hoje. Então, seja bem-vinda, Luana Alamini. Oi, Karina, boa noite a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui hoje, você sabe, sou fã número 1 do seu trabalho, estou bem feliz pelo convite, muito obrigada primeiramente. E vamos lá, estou aqui para dividir um pouquinho do meu conhecimento, ajudar um pouquinho as pessoas com aquilo que eu mais amo, que é a nutrição. Trazer aí conhecimento para ajudar nós, réis mortais, que passamos dificuldades com a comida, e nos ajudar, né? Mas, Lu, antes, tu se apresenta um pouquinho, né, para quem está nos acompanhando, saber quem é a Luana profissionalmente. Então, né, sou a Luana, formada em nutrição, já me formei faz 6 anos, aqui mesmo em Criciúma, na Unesc. Após 2 anos, eu fiz a minha pós-graduação, especializada em nutrição clínica funcional. Hoje eu atuo nessa área clínica, consultório, meu consultório fica no Rio Maina e atendo adultos, meu foco é mais as pessoas adultas, né? E é isso. E aí tu escuta as reclamações das pessoas, como disse o Moisés, tem a dieta, mas às vezes a gente não quer seguir a dieta. Mas começando com a palavra dieta, é comum, Lu, conta pra nós assim, a tua experiência em consultório. Hoje, como diz o Faustão, é tudo no improviso, né? Quem sabe faz ao vivo. As pessoas chegam com crenças sobre a tal da dieta? Sim, muito, né? Principalmente, como nós já estávamos conversando ali, principalmente por, às vezes, já ter passado por alguma frustração, né? De ter uma alimentação que não conseguia encaixar na rotina, ou que não fazia sentido dos horários, alimentos, dificultar, né, complicar o dia a dia, né? E nós, Karina, nutricionistas, né, profissionais, estamos aqui para descomplicar. Adoro descomplicar. A vida do paciente, né? Trazer a nutrição, sim, em meta, ou seu objetivo, que tem tantos, né? Objetivo, a gente fala aqui só do emagrecimento, né? Mas a gente, enfim, acarreta aí uma variedade de objetivos, saúde, doenças, né? Tratamentos. Então, vem muitas crenças de, não consegui fazer, ou vem já frustrado, né? Não sei se eu vou conseguir. Então, a gente precisa... Aí a gente precisa se preparar para ir na nutricionista, né? Exato. Então, tipo assim, não é uma coisinha simples que eu vou na Nutri. Aquele medo antes de ir. Ela me dá um plano alimentar e de letra eu tiro tudo. Não, eu acho que é assim, né? Como eu vou ter que ir no mercado comprar as coisas que ela vai me passar, eu vou ter que preparar a alimentação, porque com certeza eu não vou encontrar na rua. Uhum. Eu vou ter que deixar no final de semana tempo para me preparar a semana toda. Então, assim, eu vou deixar para ir nela depois do carnaval. Ou depois da Páscoa ainda.
É por isso, né, Karina, que por conta desses medos ou da frustração, ou às vezes de nunca ter ido mesmo e achar que é isso porque o fulano de tal falou, porque a pessoa teve uma tal experiência, né? E aí vai deixando passar. Por isso que fica sempre essa rotina, né? De depois do Natal, depois da Páscoa, depois do meu aniversário, depois daquela data comemorativa, e aí a gente fica enrolando. Ô, Lu, mas assim, ó, vamos ser sincera com a nossa audiência aqui. Como você é nutricionista, para você é muito tranquilo, né? Você administra assim de boa, porque tu já está familiarizado com os alimentos desde a faculdade, se não antes. Agora nós, né, que trabalhamos em outra área e a alimentação é para nos nutrir, às vezes a gente não é amiga da alimentação, né? Então assim, dá para descomplicar mesmo. Dá. Então ajuda a gente. Eu falo que é uma evolução, né? A cada dia você tem que melhorar um ponto. Eu quero ter uma vida mais saudável, que é o que eu venho recebendo muito no consultório, né? Pós-pandemia, né? Toda essa questão de saúde, veio muito desespero aí, né? De tal tem doença. Que botar em dia agora. Tem que colocar em dia, ou tenho que me prevenir, ou tenho que envelhecer saudável, né? Ou eu vi que os meus sintomas, a minha dor de cabeça, a minha indisposição é por conta da minha alimentação, né? Já fui tudo quanto é médico, não tenho nada, a dieta que tem que mudar mesmo. Então, assim, é possível. E o que eu tento acolher, né? Trazer para o paciente hoje, eu falo, uma coisa de cada vez. Não adianta a gente querer ser 8 ou 80, né? Não, é facinho, vamos fazer isso aqui do início ao fim, a partir de aquela amanhã. Coisa linda Isso. de Instagram. Isso. Não tem aquela coisa perfeita de Instagram. Isso, tem que ser 100%, tem que ser lindo, o prato tem que ficar maravilhoso, eu tenho que colorido. Fotografar, eu tenho que mandar, eu tenho que... Sabe, essas obrigações que daí complica. E aí vem a frustração, e aí vem o medo, né, de começar a executar isso. Então, o que eu falo hoje para os pacientes, né? Um passo de cada vez. Amanhã eu vou corrigir o meu café da manhã. E depois eu vou tentar corrigir o meu almoço. Gostei dessa ideia. Falhei no lanche da tarde, vou tentar melhorar a minha janta. O que eu tenho aqui de melhor que eu posso fazer? Né? Então, aí você vai construindo hábitos, que hoje, né, o tema reeducação alimentar é trazer algo para nutrir e que venha para ficar. Não é aquela dieta de 30 dias, aquela dieta de 15 dias, aquela dieta de 10 dias e depois eu vou retornar a comer, a ter os hábitos que eu tinha. Reeducar não é isso, né? A dieta parece mais uma parte de um tratamento, né? Exatamente. Eu vou fazer um exame, então eu tenho uma restrição alimentar. Vou fazer a bariátrica, Agora, de fato, reeducação alimentar é um estilo de vida, né? Isso mesmo, que daí você vai adotando, e aí para você adotar isso, né, aos poucos, gradativo, é um passo de cada vez. Não tem como, eu sempre falo, não adianta querer amanhã executar isso aqui 100%. Vai com calma, porque aí você vai notando, você vai percebendo e vai aprendendo, que é o mais importante. Eu gostei dessa ideia porque, assim, não é muito diferente de quando a gente trabalha na terapia, qualquer mudança de hábito, né? E a alimentação é um hábito também. E quando eu me proponho a fazer alguma coisa que, às vezes, eu não faço uma boa avaliação da meta, do objetivo, e aí eu me frustro se eu não consigo. E, às vezes, eu não consigo, não por mim, mas às vezes por fatores externos, às vezes por um imprevisto, às vezes por não ter me organizado melhor no tempo para ter feito alguma coisa. E aí aquela frustração faz com que eu acabe desanimando e voltando a estaca zero. Exatamente, eu falo para os pacientes que é os contratempos. Contratempos. E os contratempos existem, eles fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Não tem como a gente prever ou, mas não consegui tal coisa porque, enfim, aconteceu isso. Ok, tá tudo bem, segue, né? Segue a rotina, vamos para a próxima, vamos para o próximo dia. A questão é não desistir, né? A questão é não desistir. E quando a gente falou ali também sobre a parte de reeducar, mas tem algumas restrições, né, Karina? Não é assim, não, vou ser flexível, vai ter algumas coisas que eu vou me permitir. Isso a gente está falando... A gente fala do equilíbrio, né, gente? Porque assim, é muito genérico o equilíbrio. Isso. Comer um chocolate.
Não, tu pode comer desde que seja com equilíbrio. O que que é equilíbrio pra mim e o que que é equilíbrio pra você? Exatamente. Então, assim, tem os casos que a gente, né, na verdade, tem a flexibilidade, porque reeducar vem essa parte, não. Então, quando eu puder, quando eu tiver uma oportunidade, um evento, alguma coisa, um meu aniversário, ou enfim, um momento com a família, Eu vou me né? permitir. Eu vou me permitir, exatamente. Então, assim, e depois eu retorno à minha rotina. Por isso que não é aquela dieta, né? De tentar, se surgiu ali um evento, alguma coisa, você não pode fugir daquela Não rotina. pode fugir. E aí você acaba se Perfeito. privando, e aí é onde entra o 880, né? Tem as exceções, né? Tem alguns casos que a gente pode ter essa flexibilidade, esse equilíbrio, mas tem casos, né, como a gente falou, mais específico, uma patologia, uma doença, uma inflamação. Imagine que o nosso corpo é uma casa em incêndio, e aí o alimento saudável vai apagando essas chamas, o alimento não saudável vai aumentando essas chamas. Ai, adorei essa analogia. Então, assim, né, para um paciente que tem uma certa patologia ou que está em tratamento já com um outro profissional ou com uma medicação, eu não vou aumentar essas chamas do corpo desse organismo, né, desse paciente, né? Não vou dizer, não, às vezes você pode se permitir. Então, todo caso é muito específico, né, Karina? Mas é possível descomplicar. Descomplicar. Tem alguma das refeições que é mais fácil a gente furar? Tipo, eu Assim. vejo muitas pessoas comentando da noite. Eu ia falar agora. Então é essa mesmo. É essa mesmo. Vamos pegar ela. Eu ia dizer assim, o que mais eu recebo, né, em A consultório queixa é à noite. à noite. Né? Que aí entra um pico hormonal aí, né? Que entra muito. Eu já vi falar alguma coisa disso, que a partir das 5 horas tem alguma alteração um pico no aí de organismo. cortisol, né? Então é onde, de fato, é um momento em que a gente acaba, né? Ou, às vezes, cara, não vamos culpar só a parte hormonal, né? Mas, às vezes, assim, você não se privou muito ou tentou fazer, né, de uma forma... fiz exatamente tudo que eu precisava fazer, acabei, vi que eu podia fazer mais, era uma quantidade X, eu até comi um pouquinho menos porque eu consegui, aí chega a noite e desconta tudo. Né? Então, essa parte de, às vezes, privar muito o dia acaba acarretando que em algum momento teu organismo vai, né? Opa, preciso... Será que estar em casa, às vezes assistir TV, facilita mais o ingerir os alimentos? Porque se a gente for pensar, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, tu tem um tempo limitado para tu fazer essa refeição. Porque tu tem que sair para trabalhar, ou tu tem que sair para estudar. Tu tem compromissos, então, às vezes é mais fácil seguir. Tô aqui como leiga falando, né? Eu como, inclusive, uma paciente que, né, também quer ter melhorias na alimentação, não como expertise, porque ela é que manda aqui. Agora, à noite, eu fico visualizando isso. Vamos assistir TV, ou ver um filme. Dá daí, um momento em família. Momento em família. Daí reunir a família, sugere comer junto. E aí, às vezes, aquele ato sem perceber, né? Que é onde a gente trabalha essa parte aí do emocional, né? Muitas vezes junto com um outro profissional, psicólogo, né? Que é aquela questão de, opa, eu preciso entender, opa, eu tenho que me policiar. Mas também é um hábito que você vai criando, porque às vezes você vai no automático. Né? No automático eu estou abrindo a geladeira, no automático eu estou beliscando isso, no automático eu estou comendo aquilo. Então, aí vem a parte O aplicativo do iFood já manda uma mensagem, uma notificação na tela. Tem que desinstalar o aplicativo do iFood. Tem que desinstalar o aplicativo. Ó, gente, anotem a dica aí, desinstalando o aplicativo. Então, é questão de, além, né, de você ver, né, quando está num restaurante, o que tem de melhor aqui, em casa você também tem que se perceber esses atos. Eu tô rindo ainda de desativar o aplicativo. É igual a paciente que diz assim, não, eu tenho que estudar, Karina, daí eles excluem o Instagram. Agora, nunca vi falar de excluir o iFood. Aí vem a emoção, né? Tipo assim, não, o iFood, bem agora que eu tava pensando nisso, é sinal, hoje eu mereço comer. Exatamente, né? Hoje, porque eu vou excluir o iFood amanhã, então hoje eu vou me despedir dele. É assim que o nosso cérebro sabota, né? E aí vem de novo, frustrações. E tem muito assim, tu vai me contar se aparece isso na tua experiência, né?
mas como se os nossos pensamentos dessem esses comandos, né? Hoje eu tive um dia difícil, então eu mereço. Ou hoje foi um dia muito feliz, então eu tenho que comemorar, eu também mereço. Ou só hoje, né? A partir de amanhã vai ser diferente. E acredito que a gente acaba deixando se levar. Uhum. É o comer as emoções. Comer Né? as emoções. Não sei se é uma expressão certa, você que pode me dizer, mas é o que que eu converso, assim, e o que os pacientes trazem, né? E aí saber diferenciar, né, Karina, a fome emocional da fome física. Né? A fome emocional é aquela que nunca supre. Você come, 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 você não está satisfeito. Então, você não é uma fome física. A fome física, ela te dá sinais, como a barriga, né? Começa a fazer algumas voltas ali, o humor já não fica tão bom, já vai mudando, alteração de humor. Então, assim, não, eu realmente estou com fome ou estou suprindo uma emoção. Né? Que eu observo muito isso nas crianças. As crianças, elas saciam a fome física, né? Eu tenho uma filha de 9 anos e ela é assim, ela come quando passou, né? Que ela tá satisfeita, por mais que seja coisas que ela goste de comer, mas ela não, ela para de comer. Ela não fica comendo pela gula, pelo olho, essas coisas que a gente fala assim, né? Popularmente. E eu acredito que a maioria delas tem isso, né? Um instinto mesmo. E aí a gente vai crescendo, a gente vai, né? Pegando os traumas, pegando a parte ruim da coisa. E aí a gente vai descontando a comida. Exatamente, exatamente. Vários cuidados aí, né? Mas é tão bom, assim, sabe? Quando eu vejo uma evolução, sabe? De um paciente que às vezes chegou ali porque não conseguiu seguir algo, ou porque, não, até tive medo de tentar, ou porque, eu tenho uma lista de alimentos que eu não gosto de comer, né? Que é a mais. Eu não gosto de comer isso, então eu nem vou na nutricionista porque ela vai me dar isso para comer. Sim. Né? É verdade. Então, e depois vem, assim, com hábitos totalmente diferentes, sabe? Isso é muito, muito bom. Eles mesmos, né, falam... Não acontece às vezes também assim... Não, eu nem vou mais na Nutri porque eu não fiz nada que ela mandou. E aí eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Vou receber bronca, né? Vou receber bronca, porque com nós, psicólogo, tem isso. Karina, hoje eu vim aqui e eu nem sei o que te dizer, porque assim, tudo que tu pediu pra mim fazer eu não fiz, né? Ou eu vim pensando o que eu tinha pra te falar, até pensei em cancelar, e não. Eu, pelo menos, digo pra eles... Se fosse fácil e simples assim, tu não precisaria de mim. Era só colocar no papel e tu seguir. Sim. E se não conseguiu é porque tem uma dificuldade. E é por isso que a gente está aqui, para poder superar ela. Exatamente. Vem a parte do acolher, né, Karina? Que é a nossa profissão por inteiro, né? A acolher. Eu falo para os pacientes que eles não têm que vir me provar resultados. Boa, não é provar. Né? Porque assim, às vezes até na mensagem ali, como você falou, né? Antes, não sei se eu vou, se eu não vou, porque eu não consegui fazer isso e aquilo. Às vezes eu me dediquei 20%, às vezes eu me dediquei 50%. E aí é onde eu falo, não vem aqui para me provar resultados. Você não vem aqui, eu estou aqui para ajudar, para acolher, para ver qual foi a dificuldade, o que a gente precisa mudar além ainda, né? Qual foram os pontos? Mas aí foi porque eu não fiz. Não, mas vamos lá, vamos melhorar. Sempre é possível melhorar. O não fazer não é só por preguiça. Às vezes é procrastinação. Exato. Né? Tem várias... A gente não quer justificar também, não é justificar. Sim. Mas é entender que às vezes tem. Tem paciente às vezes que diz, nossa, Karina, porque eu tenho até vergonha de dizer, mas... eu ando tão preguiçosa, eu não tenho vontade de fazer isso. E aí... vai investigar, é falta de energia, é falta de disposição, não tem nada a ver com a preguiça. Tem nada a ver. E até começar, né, Karina? Até ele começar a ver a diferença. Então, isso é um processo, né? Por isso que, às vezes, 20 dias, 30 dias não é nada, né? Passa muito rápido e aí tem os contratempos que, às vezes, apareceram, né? Vem mais essas questões que você comentou. Então, a gente precisa acolher e tentar de novo. Eu sempre falo, desistir não acelera o processo, né? A gente precisa continuar tentando. Eu me vejo em construção com a nutrição, a cada dia com a alimentação, sempre tentando melhorar. Então, por que um paciente, né, com hábitos lá que sabe, eu preciso melhorar, em 30 dias ele vai vir assim como se fosse um espelho, né? Tudo 100% numa fase de evolução maravilhosa e intensa. Não, né? A gente precisa ter esse tempo aí esse processo. Eu tive uma paciente que eu atendi, ela ficou com muitas sequelas pós-Covid. E uma delas foi problemas com o intestino. Ela adquiriu, assim,
síndrome do intestino irritável, e começou a ter muita dificuldade também, com muita oscilação, assim, entre diarreia, entre constipação. E aí, a alimentação dela foi totalmente nova e restrita. Então, ela não podia usar sal, os temperos tinham que ser só temperos naturais, assim. E ela teve que aprender novas receitas. Então, o aprender o novo nos exige muita energia. Porque o nosso cérebro, inclusive, quer que a gente repita sempre a mesma coisa para não gastar energia. Então, aprender o novo exige também de nós. E aí ela teve várias... Essa parte ela cuidava com uma profissional, né? Mas ela comentava assim comigo que ela teve vários aprendizados. Karina, é delicioso. Hoje eu percebo assim, ó, que eu não preciso de aqueles temperos, aquele sal, né? A comida é boa, é gostosa. E aí teve um encontro com amigos que ela levou o prato dela, porque ela não podia consumir o que tinha lá. E ela disse que o pessoal tudo comeu dela e não comeu o que tinha lá. Porque eles adoraram o tempero, né? Ser diferente. Então, eu vejo esse exemplo assim, tipo, claro, ela foi obrigada a fazer isso por conta da saúde. Mas o porquê que é difícil? Porque exige aprender. Exige tu fazer diferente do que tu vem acostumado a fazer, Exatamente. né? Sair do automático, literalmente. Vocês publicam bastante, né, nas redes sociais, por exemplo, receitas. Daí a gente é acostumado a fazer o bolo de banana. Daí a Lu vai lá e, sei lá, posta uma com banana integral. Ah, mas daí... É diferente. Ah, isso eu não tenho em casa. Né? E acaba ficando um pouco custoso ali, né, na parte do desenvolvimento, quando tu acaba colocando essas questões aí. Então, eu sempre falo assim pros pacientes, se da forma que você tá fazendo não tá acarretando um resultado diferente, é porque a gente precisa fazer algo diferente para buscar um resultado diferente, né? Isso então, mesmo. assim, não dá para continuar fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos para buscar um resultado diferente, né? O paciente, quando ele precisa entender isso, né, Karina? Se ele vai é porque ele quer essa mudança, né? Então, a gente precisa ter esse esforço, né, da parte da mudança, que não é um esforço ruim, que depois fica muito melhor, né? Compensa muito. Compensa? Por quê? Eu acho que hoje, a cada 100 pessoas, 99 tem alguma coisa que gostaria de mudar no corpo. Não só a questão de peso, né? Às vezes o seio, às vezes a perna, às vezes o cabelo. E isso traz muita diferença na autoestima, na segurança, a pessoa se sentir confiante, na questão de ter relação sexual com o parceiro. Hoje ainda atendi uma paciente que ela comentou isso. Ah, Karina, faz tempo que não tem mais, né, relação sexual. E eu acho que um dos pontos, não só ele, mas é porque eu não estou satisfeita com o meu corpo. E aí tem vergonha, daí não quero que bote a mão na minha barriga. Então, quanta coisa que isso acaba refletindo na vida da pessoa, né? Muito, né? Vai muito além. Por isso que eu comentei ali no início, né? Vai muito além da parte só do emagrecimento, né? Eu digo que isso é o resultado que, assim, consequência, ele vai aparecer, né? Mas o que de dentro para fora, né, os resultados vêm. E os relatos que eu escuto no consultório é a parte mais gratificante disso tudo, né? Por isso que eu falo, nutrição, é por amor mesmo, a gente acolhe mesmo, a gente acha incrível essa parte, a gente acha incrível o resultado, né? E o objetivo é esse, ver o paciente bem, melhorar, descomplicar, reeducar, essa é a palavra. De atingir o objetivo, né? De aceitar que os contratempos fazem parte, de aceitar... Então, uma das coisas que eu acho, vamos falar assim, ó, a gente quer descomplicar. O que normalmente é pontuado que complica? Tempo. Ah, não vou ter tempo de fazer essa comida que ela diz que eu tenho que fazer, ou de ir no mercado, ou toda semana eu tenho que fazer a feira e eu não vou conseguir. Como é que é essa questão do tempo? Eu falo que, por isso que eu falo descomplicar, né? Porque assim, nem tudo você precisa, de uma exigência aí de 5 horas, um dia para preparar. A gente facilita essa rotina. Não, eu não tenho tempo, eu preciso de algo mais prático, a gente consegue melhorar, mesmo assim, né? Mas eu acho que o tempo, às vezes, alimentos que o paciente não gosta, não tem como hábito, sabe? Alimentos muito diferentes, assim,
né? Uma rotina, assim, alimentar bem complicada, né? Sei lá, jaca, berinjela, coisas assim que o paciente não tem hábito e dá pra gente substituir uma jaca por uma fruta mais comum. Entendi. Entendeu? Horários, né? A rotina de trabalho, de treino. Então, assim, os horários eu me refiro. Não, você precisa comer este horário. Mas muitas vezes ou esse horário eu não tenho fome, ou esse horário eu não posso parar no meu trabalho para comer, né? Então, se o profissional já vem com essas obrigações, dali ele do papel já não sai mais. Tem alguma dica que tu passa para os teus pacientes de como eles administrar melhor o tempo para poder manter a alimentação? Organização. Normalmente, né, eu já oriento ali o paciente, como vamos organizar isso, a forma de guardar, de preparar, de armazenar. Eu normalmente auxilio nesses conceitos que dão super certo. Sim, porque às vezes a gente tem dicas de outros que fazem e que funciona, né? Exatamente. Às vezes você fica todo dia tirando tudo para fazer, às vezes, né, em pouco tempo, uma vez só você faz tudo então isso facilita muito, né? A parte da organização é o principal, assim, que eu oriento e que eu tenho feedbacks que realmente funciona. Dinheiro. Porque fazer uma dieta, uma alimentação, ela manda eu comprar aquelas coisas caras, então eu nem vou lá. Nossa. Mas vamos segurar essa para depois do intervalo. Tá bom. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. @Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Tradição, experiência, qualidade, comprometimento, solidez, inovação, credibilidade. Atributos como esses fundamentaram nossa história até aqui. São os pilares que edificam a nossa marca. Construtora Corbeta. Há 45 anos, edificando grandes sonhos. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. A Iraí Rolamentos desde 1973 no mercado. Fornece a todos os setores da indústria, mineração e linha automotiva com excelência e eficiência. Profissionais capacitados para solucionar sua demanda. Distribuidora da marca NTN SNR, retentores Sabó e Save. Também conta com uma linha completa de correias, parafusos, anéis elásticos, correntes de transmissão e muito mais. Estamos prontos para lhe atender pelo telefone 34033000, WhatsApp 99955 050349. Visite nosso site irairolamentos.com.br. Sabemos que estamos vivendo um período conturbado, por isso a Rádio Cidade em Dia está aqui para impulsionar o seu negócio. Soluções inteligentes e eficazes para manter a sua marca lembrada, divulgar as ofertas ou alertar para as medidas de prevenção ao coronavírus. Temos condições especiais e ideias únicas para a sua empresa. Ligue 48 30 45 5144. 30 45 5144. Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Você sabia que o rádio caminha para 100 anos de vida? Mas já disseram inúmeras vezes que o rádio ia morrer. Uma dessas vezes foi com a chegada da transmissão da imagem, mais recentemente com a chegada da internet. Ignorando as más línguas, o rádio segue firme e forte.
Isso, claro, se deve ao poder do rádio de se posicionar. Siga o exemplo do rádio e evolua. Não sabe como? A SC On Time, uma empresa do Grupo Catarinense de Rádios, pode te ajudar. Mande um WhatsApp para 489-9114-0193 e fale com um de nossos especialistas. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Voltamos hoje falando sobre alimentação, reeducação alimentar, dieta, que eu e a Luana queremos eliminar essa palavra. Novo estilo de vida, trazendo mais qualidade, mais alimentação saudável mesmo, né? E aí a gente estava pontuando fatores que são mais comuns para complicar uma nova alimentação. Então, a gente comentou sobre o tempo, né? Tempo de... eu preciso ter tempo para comprar, para preparar os alimentos, enfim. A gente já comentou no bloco anterior. Outro ponto, outro fator seria a questão financeira. Isso é uma queixa, aparece como uma das situações que complica? Sim. Complica porque tem uma variedade enorme, né, de produtos no mercado. Alguns produtos saudáveis a gente sabe que tem um rótulo, né, com um preço realmente não tão acessível, e aí o paciente acha que, não, isso vai estar na minha dieta, então não vai dar, eu vou conseguir às vezes comprar uma semana. Ela vai me dar aquelas coisa cara para mim comprar. Isso, e na segunda semana eu não vou mais conseguir comprar, e aí eu não vou conseguir fazer, então nem vou tentar. Boa, verdade, faz sentido. Né, então coisas mirabolantes, né, eu falo para os pacientes, vamos adaptar esse planejamento alimentar ao que seja acessível você fazer, né? Tanto na parte de tempo, de planejamento, organização, quanto na parte de recursos financeiros. Então, a questão, assim, é chegar para a Nutri e dizer, meu tempo é assim, sei lá, o orçamento que eu tenho para alimentação também é mais ou menos dentro desse valor, é trazer a sua realidade para se adaptar. Isso mesmo. A realidade. Eu sempre, na consulta, o primeiro momento com o paciente, é isso que eu faço, né, Karina? Vamos conversar, entender um pouquinho do teu dia a dia, treino, alimentação, rotina de trabalho, possibilidades, para que o que eu vá adaptar não fique nada lindo, maravilhoso no papel, mas que em prática seja totalmente inviável. A gente já não começa certo, né? Então, assim, essa questão do recurso financeiro é algo que eu recebo bastante, né? Acho coisa muito cara, eu não consegui dar continuidade, que é o principal. Começa, mas não dá continuidade. E não precisa ser caro, né, Karina? Não precisa ser os produtos mais caros. Às vezes pode ter vergonha de comentar com a Nutri, né? Exatamente. Mas, normalmente, né, a gente precisa, né, acessar isso, precisa ter essas informações. Às vezes a suplementação também, né? Porque já vai lá pra academia e vê que o fulano de tal usa um monte de suplementos e gasta, às vezes, né, um valor que seria inacessível para ele, e ele foi na nutricionista, e foi a nutricionista que deu. Então, assim, não é o que serviu para o outro paciente, ou que o outro paciente aceitou, ok, que para ele era possível, que precisa para o outro também, né? Isso vai dar de cada um, né, essa adaptação aí que a gente faz da sua rotina, Dá para fazer uma alimentação saudável com pouco dinheiro. Com certeza. Escutaram essa? Sem dúvidas, né? Eu digo que é o básico que funciona, é o alimento in natura, é o alimento saudável. Até a banha agora tá voltando, né? Não é caro. Os nutricionistas estão mandando agora usar banha. Então assim, quanto mais natural, melhor. E se tem um produto ou outro, que eu preciso, né, deixar um pouco mais prático, mesmo assim, não precisa ser as coisas mais caras, né? Um outro fator que eu acredito seja a questão de apoio. Então, por exemplo, um da família vai começar essa alimentação e a família não, né? Então, por exemplo, eu vou começar a fazer uma nova alimentação e meu marido, meus filhos não vão. E aí eu posso ter uma dificuldade, porque eu vou estar vendo eles comerem alimentos que eu não posso comer e ficar com vontade. Ou
eu tenho que preparar esses alimentos para eles. Não preparar enfim. separado, né? Vou preparar o meu e o deles. Isso. Como é que a gente faz essa adaptação, né? Um pouco você precisa entender, né, Karina, que o seu objetivo é o seu objetivo. Às vezes, realmente, alguma restrição ou outra não requer para o seu filho de 10, 12, 5 anos e para você requer, né? Então, Até porque o ideal é colocar todo mundo na alimentação saudável, né? Exatamente. Eu falo para os pacientes que o que muda é as compras que vai para dentro de casa. Então, ali começa sem, sabe, como consequência, a gente muda todo mundo um pouquinho. Muda todo mundo um pouquinho. Muitas vezes vem a família toda, né? Vem a esposa, vem o marido, vem o filho. Ah, vem sério? o... Sério? Tu atende a família? Atendo. Gente, anotem a dica. A Luana atende a família. Não, eu fiquei pensando nisso, porque a minha filha, ela tá com 9 anos. Então, ela tem que consumir alimentos para o desenvolvimento, crescimento dela, que acredito que talvez não seria necessário na minha alimentação, né? Exatamente. Uhum. Então, eu não posso simplesmente seguir, ela siga a mesma caminho. Ela tem que também ter... Sim, mas eu acho que é uma mudança que vai acontecendo dentro, né, de casa, porque, como eu falei, as compras vai mudando. Então, assim, você vai ofertar mais frutas, você vai... Exemplos, né? Vai ofertar mais verduras. Então, consequentemente, muitas vezes os pacientes falam assim, nossa, comprei isso pra mim, e quando eu vi, fulano de tal comeu. Porque gostou, entendeu? Porque não teve, muitas vezes, a oportunidade... E faz toda a diferença as compras da casa. Agora, eu tô comentando isso, faz muita diferença, porque... Eu não tenho hábito, nunca tive, de comprar bolachinha recheada, comprar merendinha. E a minha filha não consome esses produtos. E hoje, se alguém ofertar para ela, ela também não aceita. Sim. Porque ela nunca foi, né, de consumir isso. Refrigerante, até hoje ela não toma. Eu achei que ia segurar até os 5 anos. Depois... Porque, né, festinha de aniversário e tal. E não, se ela for em algum lugar que não tenha suco, ela vai na água mesmo. E ainda briga com as primas porque consomem, né, o refri. E muitas vezes é os pais nas compras que trazem, né? Porque quem que compra em casa? Os adultos. E eles que trazem para dentro de casa os doces, os refri. E automaticamente a tua alimentação, né? Tu começa a aprender desde pequeno a consumir esses produtos. Sim. E aí vem a questão de mudança de paladar, muitas vezes que é necessário, né? Essa readaptação de paladar. Porque desde criança eu já consumia isso, ou desde lá do leite materno, né? Ofertado pela mãe, eu já construí esse paladar. Então, e agora, como é que eu vou mudar, assim, esse paladar, né? Tanto, não só nas crianças, né? Principalmente nos adultos, né, Karina? Que a mudança é maior. Às vezes a vida toda, né? Não teve uma refeição saudável, almoço era lanche, e aí eu preciso mudar e readaptando esse meu paladar, né, a escolhas diferentes. Isso é super possível também. É estranho na primeira vez, na segunda e depois vai embora. É estranho o que você consumia antes. É estranho tu consumir antes. Né? Tanto que às vezes a pessoa passa a não consumir mais um alimento e depois não sente mais falta dele, né? Não sente mais falta e ainda fala, nossa, como eu consumia tanto. Mas isso. é aquela falta, aquele tempo como se fosse uma desintoxicação. De realmente tu não ter mais no teu organismo. Exato. E passar a fase da abstinência daquele alimento. Esse controle, né, de tanto de compulsão quanto de hábitos, né, que a gente vem tendo e depois a gente vai modificando. Eu gostei dessa parte, adaptação do paladar. Olhem, ai que chique isso, né? Adaptação, eu estou passando por um processo de adaptação do meu paladar. Adorei isso. Porque às vezes a gente vai experimentar coisas novas. E às vezes, pela aparência, pela textura, pelo cheiro... Já não gostei. Já não gostei. E não, às vezes não é de primeira que vai gostar por conta dessa adaptação do paladar. É isso. É a palavra que eu inventei. Que eu falo com os pacientes, que eu troco Faz todo com eles. sentido. Sim, porque às vezes você pensa, né? Chega lá, ou, né, é um caso de um paciente que, não come nada de frutas, não come... Sabe, às vezes eu pergunto, tem alguma coisa que... Ih, tem uma lista, né? E aí, o que a gente faz? Algumas restrições, né, Karina? Eu não gosto de pera, sei lá. Não gosto de pera, é só ela. O resto das frutas eu gosto de todas. Ok, não vamos cismar com a pera. Deixa lá, a gente consegue viver sem a pera. Vamos para as outras frutas, né? Agora tem aquela lista, entendeu? Nada. Nunca consumi, nunca experimentei. Brócolis, então, nem se fala. Não sei nem qual é o gosto. Pra que eu vou comer chuchu se não tem sabor? É isso. E aí é onde eu entro com essa parte de readaptar o paladar. Não é, forçar a comer. Mas é, de certa forma,
ir modificando. E é incrível como o paladar vai modificando. Que é o exemplo dessa paciente que eu trouxe, né? Que ela Exato. teve que fazer novas alimentações com temperos naturais, alecrim, E gostou mais ainda, né? E gostou mais ainda, ela se adaptou a esse paladar. Exatamente, porque aí você, né, tenta, e é como eu falei, se o paciente chega ali é porque ele quer algo novo, ele quer algo diferente, ele quer mudar. Então, assim, não como nada disso, mas eu quero ter uma vida mais saudável. Poxa, então você sabe que você vai, né, mudar, você vai tentar que aos poucos, gradativamente, a gente vai introduzindo esses alimentos, vai tentando, às vezes não assim in natura, às vezes, né, uma textura, uma composição, enfim, tem várias formas aí de introdução alimentar, e aí ele vai desenvolvendo esse paladar, né? Luana, outra coisa que a gente escuta muito, né, e que no intervalo a gente escutou, eu não consigo viver sem o pão, né? O pão é a minha maior fraqueza. Mas já escutei de pacientes assim, os bolos ou o macarrão, sempre tem aquele alimento que é muito favorito e que às vezes a pessoa não quer deixar de lado, o chocolate. A Nutri corta tudo isso. Ela é malévola. Ou tem como adaptar um plano alimentar com esses alimentos, mesmo talvez não sendo os mais adequados? Tem como adaptar um plano alimentar com esses alimentos, né? Entra um pouco de equilíbrio, um pouco de flexibilidade, ou às vezes melhorar essa escolha, né? Desse pão, desse chocolate, e aí vem novamente essa questão de mudança de paladar, né? Mas normalmente, Karina, o que acontece é que às vezes cai isso, sabe? De, eu não vivo sem isso. Você acaba tendo tantas outras possibilidades, sabe? Tantas outras opções, que vai ser eventualmente que você vai... Às vezes, quando você tem a oportunidade, você nem come. É que vamos dizer assim, né? No universo de cada um tem as suas limitações, né? Então, às vezes é muito limitado as nossas opções de alimentos. A partir do momento que a Nutri dá um universo de opções... E é como eu falei, né? Muitas vezes nessa primeira impressão poxa, eu não vou conseguir viver sem isso, né? Na segunda impressão bom, eu tenho algumas opções para substituir. A terceira impressão nossa, parece que isso é mais gostoso do que aquilo que eu fazia. E aí é uma mudança, como eu falei lá no início. Um dia de cada vez, todos os dias tentando melhorar alguma coisa. Às vezes, de primeiro momento, não vai viver sem o pão, né? Às vezes, come lá pão de manhã, pão à tarde, pão à noite. Então, assim, não vou tirar todas essas opções, né? Não, vamos começar diminuindo, vamos trazer uma opção aqui, vamos, né, deixar qual é o momento favorito do pão. Então, vamos, né, tentar aí intercalar. Colocar o dia do pão rodiziar, na semana. Exatamente, sabe? Ter essa flexibilidade na alimentação, começar aos poucos. Por isso que na minha consulta eu sempre pergunto o que o paciente come hoje, o recordatório alimentar dele. Assim, né? Normalmente, como é a alimentação dele hoje? E muitos pacientes falam assim pra mim, mas tá tudo errado. Não precisa nem eu te falar. Eu tenho até vergonha de te contar assim, o que eu vou te consumo. falar. Não, pode colocar o que você quer, eles falam. Não, mas eu preciso saber, né? Pra ter essa base do que está ingerindo, ali já fala muito dos gostos alimentares dele. Perfeito. Né? Já tá conhecendo. Já tô conhecendo. A ingestão, né? 4.000 calorias, precisa reduzir para 1.000 calorias, ele vai correr no primeiro dia. Então, aí que tudo começa, né? Essa adaptação e essa descomplicar a vida do paciente. Teve uma paciente minha que eu fazia um trabalho multidisciplinar com a Nutri dela. E uma vez a Nutri dela me passou assim, Karina, eu não cortei o chocolate dela, da alimentação, porque hoje tem sido a única fonte de prazer. Ela tá com uma demanda excessiva de trabalho, ela não tá tendo muitos momentos em família, com o marido, nada, e a única fonte de prazer que ela tá tendo tá sendo o chocolate. Então, eu não posso tirar nesse momento. E eu achei muito interessante isso. Exatamente, é isso que eu falei. É possível, né, deixar o chocolatinho, deixar aquele pão favorito, deixar... É possível, é necessário a gente compreender e ir modificando isso aos poucos, né? Mas a gente precisa, de certa forma, todos os dias, melhorar um pouquinho. Outra questão que eu falo assim é reduzir 50%. Né? Não, agora eu não vou comer mais nada, não vou fazer um lanche, não vou... Eu tinha uma paciente que ela queria melhorar, tinha uma meta de peso, e aí, só que todo sábado, o hábito da família toda era ir na missa e depois comer pizza. E ela falou, todo sábado isso acontece. Então, assim, como é que eu pode faço? fazer
pode modificar a minha alimentação, mas todo sábado a gente vai ir na missa. E eu não vou ficar de comer, ver todo mundo comer e não comer a pizza. Eu vou comer a pizza. Então, o que eu E não vou me privar desse momento tão bacana em família por conta disso. Exato. O que eu combinei com ela? Vamos reduzir 50%, né? Se eu ia na pizzaria e comia as emoções, né? Que é o comer, já tô satisfeito e continuo comendo, vou parar a hora que eu estou satisfeito. Vou escolher os sabores que são, né, melhores para mim. Se eu tomava refrigerante, tomava muito... vamos trocar por uma água, por um suco, né? E assim ela fez, reduziu 50%. E aí ela teve um resultado muito satisfatório também. Existe o tal do dia do lixo ou não? Eu digo que é a refeição livre, né? Refeição livre. Refeição livre. Existe, sim. Não é o dia livre, é a refeição livre. Pode ser o dia, faz toda a diferença. Pode ser o dia da refeição livre, mas a refeição livre, né? Que é o que eu vou me permitir, que é o que eu vou comer o que eu gosto, que é o que eu vou estar em momento com aquela família, em família ou com meus amigos e não vou me privar. Porque os finais de semana acabam sendo mais complicadinhos, digamos assim, né? Isso. Durante a semana, como a gente tem rotina de trabalho e outras atividades, final de semana é que a gente quer passear, quer comer fora, quer reunir os amigos, a família. Exato, é onde dá aquela escapadinha, né? É onde bota a semana toda por água abaixo, às vezes. Aí não dá. Tem que ter um equilíbrio aí. Mas eu digo que melhorando a semana, né? Que é muitas vezes 70% que você melhora, né? O que é o 20% lá do final de semana que às vezes você... Claro que tem objetivos específicos, né? Que a gente tá falando um geral, né? Mas muitas vezes o 20% também prejudica, né? E vem o exemplo da casinha ali em chamas sendo o nosso corpo, né? Mas é possível, sim, né? Ter essa flexibilidade aí e mesmo assim aproveitar, mesmo assim ter um momento família e adotar um estilo de vida mais saudável e descomplicado. Porque a ideia é adotar um estilo. Exato. Então isso significa sempre eu vou ter uma alimentação assim, né? Não é uma coisa de 30 dias, 40 dias. Isso, que vai ter começo e fim pra acabar. Ô Lu, e tem os que chega lá e diz assim, eu quero perder 5 quilos em 15 dias. 20 dias. Tu faz milagre, Nutri. Vou casar mês que vem e preciso perder 10. Tem sim, né? E aí é aqueles 5 quilos na balança, que aí entra a avaliação física, né? O que é 5 quilos pra você? Tem que ver lá o númerozinho de 5 a menos. E às vezes você perde muitas circunferências, às vezes você perde muita gordura corporal, que às vezes parece até que perdeu mais de 5 quilos. E faz diferença, né? Tipo, às vezes o peso que nós leigos, né, entendemos que é o nosso peso e o que às vezes com a alimentação e o treino, o peso ideal já vai ser outro. Exatamente. Aí é foco total, né? Um objetivo específico, aí é foco total. Não tem refeição livre, não tem dia livre. Tá, vamos voltar então ali para o nosso assunto anterior. Para o estilo saudável, né? Mas é tudo questão de adaptar, de entender. Muitas vezes o paciente chega falando isso, Karine, e quando eu explico, né, a parte da avaliação, da composição corporal, gordura corporal, massa magra, líquido, retenção, inflamado, e aí quando ele entende, ele já desiste dos 5 quilos. Não, então vamos melhorar, vamos desintoxicar, vamos focar na gordura corporal, ele já desapega muitas vezes. Dos números também. Exato. Né? Não que não sejam importantes. Né? A gente tem casos e casos. Mas o entender aí o sentido desses 5 quilos, o que é esses 5 quilos, se é gordura, se é massa magra, né? Entra toda uma questão aí que entendendo, por isso que eu gosto que o paciente entenda, né? Tanto que é importante, né? Sem entender faz todo sentido, porque aí ele consegue, né, pensar, levar, tu sabe, atua muito nessa... Ô Lu, o que tu daria hoje, assim, de dicas para encarar a alimentação ou pensar nela de uma maneira que seja mais agradável? Igual a gente conversou, né? De repente, em vez de eu olhar para a comida e pensar, não posso comer nada porque estou de dieta, eu olhar talvez e pensar, né? O que desses alimentos vai nutrir o meu corpo, né? Não vai ser gordura, o que vai nutrir? Existe uma maneira diferente de eu fazer com que a alimentação seja minha amiga? Eu tenho uma paciente que fala assim, né? Eu preciso fazer as pazes com a comida,
né? As pazes. As pazes. Porque acho que é onde começa tudo, né? Você não ter medo do alimento, você entender o que é aqui, o que tem de melhor que eu posso fazer, o que eu posso melhorar nisso, me organizando nisso, a minha alimentação fica mais fácil. Mas eu acho que, no geral, assim, é a gente perder o medo. Acho que é a questão ali do medo que faz com que muitas Não vezes olhar a gente a comida como sofrimento. Exatamente, né? Por medo de que isso vai ser muito difícil. Porque, a gente olha a comida com emoções, né? É. Tu olha para um doce, tu olha com alegria para aquele doce, para aquele pedaço de torta. E aí, às vezes, né, eu sou fã do brócolis, né? Mas às vezes a pessoa pode olhar pro brócolis e gerar um sofrimento porque eu tenho que comer, né? Eu não gosto, mas eu tenho que comer. E aí entra, né, Karina, onde é a parte do fazer as pazes com a comida. Primeiro ponto. Sim. Né? E como que eu faço isso é melhorando um dia de cada vez. Que aí vem aquilo que eu falei lá no início, né? Todos eles tentando dar um melhor, aqui eu não consegui concretizar, então vamos para a próxima, tento, surgiu um contratempo, vamos melhorar. E aí vem esses fatores aí que nos ajudam a Porque não é só para agora, eu quero, é para um estilo de vida. É, exato. E quando a pessoa diz que ela gosta, quer fazer aqueles jejum intermitente. Já tem pacientes que têm isso assim. Aí, às vezes, dá aquela compulsão. Ficou o dia inteiro sem comer, e aí, às vezes, dá aquela compulsão e come tudo que está na casa. Eu li um pouco a respeito, mas não é a minha área, né? Queria a tua opinião sobre. É que, assim, são estratégias nutricionais, né? A gente tem várias metodologias aí. O jejum, comer a cada 3 horas, jejum de 12 horas, jejum de 24 horas. Qual que se adapta para mim, né? É muito específico o caso. O jejum intermitente, ele é uma estratégia real que existe, tem benefícios, assim como tem não benefícios. Vai depender a quem se aplica. Tá. Né? Então, assim, se eu conseguir ficar de manhã tranquilíssimo para mim, ficar amanhã toda sem comer, estou fazendo jejum. Aí chega às 5 horas da tarde, começa a comer tudo que não comeu. Já não é legal para esse paciente. Já não é vantajoso. Exato. Então, assim, ele é uma estratégia ótima, tem muitos benefícios, muitos estudos comprovando, né? Mas depende a quem se aplica, a qual objetivo, né? E se às vezes não está sendo... em vez de ser favorável, está sendo desfavorável, porque quando vai comer, aí acaba comendo exageradamente. Ou às vezes favorece uma semana, né? Depois de uma semana não consigo mais, né? Mas é uma estratégia interessante, muito se aplica, como eu falei, né? Cada caso é um caso, mas tem que ter cautela na aplicação, né? Não é sair fazendo jejum porque o outro fulano de tal tá fazendo ou porque tem benefício. Essa questão, né, de copiar porque funcionou pro fulano, porque a Nutri prescreveu pro fulano, não tem como, né? Não tem como, né? É uma polêmica bem complicada. Vocês fazem atendimento online também ou não? Sim. Estamos autorizadas, né, pelo conselho desde ali da pandemia, né, fazer o atendimento online. O que não muda muito, né? O que a gente consegue ter a conversa, ter o esclarecimento, ter a consulta. Mas fazer avaliação... A avaliação, daí a gente... Peso, essas coisas ou não tem? Normalmente aí o paciente manda, né? Eu explico para o paciente como fazer a avaliação, muitas vezes ou por fotos, né? O que se torna bem interessante, a gente consegue ver um resultado igual. Porque hoje a questão também de tempo de logística, né? A questão do online nesse aspecto, claro que nada substitui o presencial. Mas em termos assim, não vou deixar de fazer porque eu não consigo ir até lá. Né? O online já vai dar uma força nesse sentido. Sim. Eu tenho atendido bastante pacientes online, eu vejo que você também, né, até de outros países, o que facilita muito, né, porque às vezes em outros países não tem acesso, né, a profissionais, é diferente, é bem difícil. Eles procuram por conta da cultura, né, por conta de... Então ajuda bastante. Uma dica que tu poderia deixar antes de nós fechar, nosso bate-papo já está acabando, o que tu poderia deixar aí como uma mensagem final? Não desistam antes de tentar. Acho que faz todo sentido, né, Karina? Porque cada profissional tem a sua forma de trabalhar, né? Às Exato. vezes eu não tive uma boa experiência com um,
mas não significa que todos, né? Ou até se você tentou, tente novamente. Tente novamente. Né? A gente viu aqui que é muito a questão de adaptar, é muito individual, é muito teu dia a dia, é muito, às vezes, uma coisa que você pensa que não é possível, né? Então, tem o desejo, né, de alcançar um objetivo, seja dos quais a gente comentou aqui, emagrecimento, estética, autoestima, né, ou simplesmente porque eu quero adotar um estilo de vida mais saudável para ser preventivo, né? Verdade. Não desista porque não é possível descomplicar. É possível e é melhor ainda quando se tem um profissional do lado. Para quem ficou interessado, Lu, como é que te encontra aí? Como é que te acha? Instagram, né? Tem ali o @NutriLuanaLamini. E ali tem o link também para agendamentos, para dúvidas, direct, pode mandar se ficou alguma dúvida. Alamini, lá no Instagram que vocês encontram ela, podem mandar lá no direct se vocês ficaram com dúvida, pergunta, enfim, que ela tá lá. Lu, muito obrigada. Imagina. Com certeza marcaremos uma outra oportunidade para debatermos mais esse tema, porque ele é muito amplo, né? Muito a alimentação é o universo todo, né? Muito obrigada, Karina. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. E espero ter ajudado. E espero ter ajudado, contribuído para quem está, né, aí na audiência, nos ouvindo. E semana que vem a gente volta com mais um quadro, O Problema dos Outros. Até lá. Tchau, tchau.